Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui todo mundo já me conhece, né? Eu sou a professora Ana Paula Almeida e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre variações linguísticas. Vamos trabalhar de forma mais específica a adequação e o preconceito linguístico. Nós já vimos em aulas anteriores que quando eu estou me relacionando, estou falando sobre variações linguísticas, eu estou falando sobre as variações que a nossa língua portuguesa vai sofrer de acordo com determinados fatores. Existem fatores que vão determinar essas diferenças no uso da língua. Existem fatores que estão relacionados à situação de comunicação, ou seja, você irá se adequar à situação de comunicação, que são o que nós chamamos de registros. Nesses registros, pessoal, existem fatores que vão influenciar a nossa comunicação, nosso uso da língua, de acordo com a situação de comunicação, e quando esse fator que determina esse uso na língua é relacionado à situação de comunicação, eu digo que são exemplos de registros. O que eu posso trazer de exemplos de registros para vocês? A modalidade fala e escrita, nós sabemos que a gente fala de um jeito e a gente escreve de outro, não é assim? Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, galera, eu quero que agora vocês falem sobre a experiência de como está sendo esse novo ensino, esse ensino remoto, a educação em tempos de pandemia. Vocês vão chegar e vão falar perere, papapá. Agora, se eu disser escreve, vocês já vão utilizar um tipo de linguagem diferente, não é assim? Por quê? Porque a situação de comunicação vai exigir de você, falante, utilizar a língua de uma maneira diferente. Na nossa modalidade falada, a gente utiliza a língua de uma maneira mais informal, né? Com esses vícios da linguagem, com fatores que marcam realmente a fala. Já na modalidade escrita, a gente acaba utilizando uma linguagem mais próxima à gramática normativa, né? Próxima ou adequada à norma culta padrão. Outro fator também que influencia é a chamada formalidade. Por exemplo, se eu disser, olha, vamos conversar aqui, ou mandar um bilhete, uma carta, uma correspondência para o seu amigo, que você não vê há um tempo, você vai escrever de uma determinada forma. Agora, se eu disser, olha, agora nós vamos conversar, nós vamos mandar uma correspondência para o presidente da República. Aí é um pouco diferente, né? Porque é uma situação que exige de nós formalidade ou informalidade. A formalidade é quando a gente utiliza a língua mais adequada à norma padrão, de acordo com a norma padrão, e a informalidade é essa linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Quando eu falo de fatores relacionados à sintonia, que eu coloco aqui para vocês, norma, status, cortesia e tecnicidade, eu estou falando de situações muito específicas. Por exemplo, eu vou usar a tecnicidade. Quando um médico ele vai falar com os seus pacientes, ele vai dar um diagnóstico aos seus pacientes, ele não vai utilizar uma linguagem técnica própria da medicina a ponto de que o seu paciente não entende. Ele tenta transmitir, né, o diagnóstico, dizer o que é que o paciente tem, através de uma linguagem que seja mais acessível ao paciente. Diferente se ele for fazer uma palestra para outros médicos. Aí sim, ele vai utilizar uma linguagem técnica que os outros médicos também irão entender, porque tem um grupo ali de pessoas que trabalham numa determinada área, são formados nessa área da medicina e eles irão entender. Então, quando eu falo de sintonia, eu falo de adequar-se à situação de comunicação nesse sentido. Exige o quê? Exige uma linguagem mais técnica, exige uma linguagem onde você tem que tratar as pessoas de uma maneira mais formal. Então, quando esses fatores que determinam o uso da língua são fatores relacionados à situação de comunicação, eu estou falando dos registros. Já os dialetos são aqueles fatores que vão influenciar a situação de comunicação, mas que não são fatores determinados pela situação de comunicação. São fatores externos, diferentes da situação de comunicação. Por exemplo, a classe social. A classe social, ela sim, ela determina a forma como você usa a língua, né? Na verdade, você não consegue identificar pessoas de determinados grupos sociais, classes sociais falando de maneiras diferentes. Isso porque é um dos fatores que influencia o uso da língua, como também a escolaridade. A gente sabe que pessoas que têm acesso à educação, eles conseguem falar mais próximo, mais adequado à norma culta padrão. Já aquelas pessoas que não tiveram acesso à escolarização não vão ter como utilizar essa norma padrão.
Sexo, feminino e masculino. Às vezes as mulheres utilizam palavras, expressões próprias do público feminino, como também homens utilizam palavras e expressões próprias do público masculino. Geração ou idade. Converse com sua avó de 70 anos, 80 anos, você vai ver que ela utiliza uma linguagem, ela utiliza palavras, expressões, gírias, que eram características da época da sua avó. E que para nós hoje são palavras que são ultrapassadas, que caíram em desuso muitas vezes. E região. De acordo com a região, a gente consegue identificar essas diferenças no uso da língua. Por exemplo, o oxente é nosso, né? O oxente é do Nordeste. A gente vê o povo falando oxente, a gente já sabe que é do Nordeste, porque são palavras e expressões características da nossa região. Então, existem fatores que determinam essas diferenças no uso da língua. E cabe a nós, falantes, conseguirmos nos adequar à situação de comunicação. Um falante competente é aquele que consegue transitar entre os níveis da linguagem, reconhecendo o que é adequado para cada situação de comunicação. Ou seja, você não vai conversar com crianças de 4 anos de idade utilizando uma linguagem extremamente formal, extremamente culta, pois essas crianças não irão entender. Como também você não vai se relacionar, você não vai conversar, mandar uma correspondência para o presidente da República utilizando gírias, palavras próprias do nosso dia a dia, se você não tem intimidade, se ele é uma autoridade que exige que nós utilizemos uma linguagem mais formal. Então, a gente tem que se adequar à situação de comunicação. Para isso, precisa se apropriar das formas socialmente mais valorizadas, que são as chamadas variedades urbanas de prestígio. O que é isso, Ana Paula? Essas variedades urbanas de prestígio, pessoal, são as formas que nós, que temos acesso à escolarização, nós que somos da cidade, que temos acesso à educação, nós temos acesso à escola, nós estamos sendo escolarizados, é a forma de linguagem que nós utilizamos. A gente não vai para a escola, não é para aprender a falar o português da maneira correta, até porque não existe, a gente já conversou isso em aulas passadas, não existe um português de forma correta. Existem as chamadas variedades linguísticas, mas sabemos que existe uma norma culta padrão, que essa é utilizada como modelo, que deve ser seguido e que ela é padronizada. Se ela é padronizada, ela vai ser entendida, né, em todas as situações. Então, essas variedades urbanas de prestígio é a forma que nós, habitantes da zona urbana, nós que temos acesso à escolarização, nós que estamos aqui aprendendo, estudando juntos, temos acesso. E é por isso que a gente vem para a escola, por isso que a gente estuda. Para quê? Para que a gente conheça a norma culta padrão e a gente consiga falar o mais próximo possível dessa norma culta padrão. Eu não estou dizendo que sempre eu, professora, ou você, aluno, a gente sempre vai falar direitinho de acordo com a norma culta padrão. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o fato de nós sermos escolarizados, nós termos acesso à educação, faz com que a gente tenha uma maior facilidade de nos adequarmos a essa norma culta padrão, de falarmos o mais próximo possível à norma culta padrão. E sabe o que é o mais importante de tudo isso? É que a gente não discrimine as pessoas pela forma como elas falam. As pessoas não devem ser julgadas por fator nenhum, principalmente pela forma como elas vão falar. Até porque o importante é adequar-se à situação sociocomunicativa, ou seja, utilizar uma linguagem, uma fala, uma escrita adequada à sua situação de comunicação, adequada à pessoa que você está falando, adequada ao momento o qual você está falando, a quem você está se dirigindo, seja de maneira falada, né, oral, seja de maneira escrita. Então, nada de preconceito linguístico, nada de preconceito nenhum. Preconceito não está com nada. A gente tem que aceitar as pessoas de acordo com o que elas são, como elas falam, de onde elas são, da realidade delas, não é verdade? Então, o importante é adequar-se à situação sociocomunicativa. Para encerrar essa aula, você agora vai trabalhar com o seu professor de sala as atividades relacionadas a essa sessão, mais da língua, e colocar em prática tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!